aí, turminha, bom dia, beleza? Vamos chegando, trazendo mais uma aula, trazendo mais conteúdo de português para vocês, turma do oitavo ano, né? Estamos aí trazendo as atividades, hora a gente faz via Google Meet, hora faz gravado e disponibilizamos sempre o link no nosso canal do YouTube, no meu canal do YouTube, Francisco Neves da Silva. Então, as aulas todas estão lá postadas, né? Caso apague do grupo, só é acessar esse canal que vocês terão acesso às aulas. A gente teve aí algumas atividades, eu vou estar mandando a correção no grupo para vocês fazerem a correção. E depois, quando a gente tiver aí mais, né? Como é que se diz? Tiver mais uma aula via Google Meet, eu vou estar fazendo a correção e explicando cada uma dessas questões para vocês. Mas antes eu estarei enviando no grupo a resposta de todas as atividades. São duas, se não me engano, que foi enviado anteriormente. Hoje a gente vai chegando aí com um novo conteúdo. Nós estávamos falando, começamos falando de palavras, né? O poder que a palavra tem, a importância das palavras no dia a dia. E nós vamos falar ainda, continuar falando ainda de palavras. Vamos falar de composição de palavras, né? Composição de palavras, que é um processo para a formação de novas palavras. Tem outros processos, né? Hoje a gente vai falar somente da composição, processo de formação das palavras por composição. Eu passo aqui o slide para a gente prosseguir adiante, né? Diz aí composição, né? A composição, processo de formação de novas palavras a partir de duas ou mais palavras simples, né? Ou radicais formados, né? Formamos palavras compostas que possuem significado próprio. Então, só explicando aí com outras palavras, composição é o processo de formação de palavras no qual nós pegamos duas ou mais palavras, né? Essas palavras a gente chama de palavras simples. O que é isso? É a palavra, uma única palavra, né? Por exemplo, a palavra flor, a gente diz que é uma palavra simples, porque é formado por um único radical. Mas aí vamos entender radical como uma única palavra, né? Como uma única palavra. Se tem mais de um radical, é que eu tenho mais de uma palavra. Cada palavra só apresenta um radical, né? E com essas palavras simples, ou com esses radicais simples, nós formamos palavras compostas, que possuem um significado próprio. Juntamos duas ou mais palavras para formar uma nova palavra, e essa palavra formada terá um novo significado. É o exemplo aí de beija-flor. Beija-flor é formado de duas palavras, né? Do verbo beijar, mais do substantivo flor. Quando eu juntei essas duas palavras, esses dois radicais, nós obtivemos aí a palavra beija-flor, que é o significado totalmente diferente, tanto de beija quanto de flor, né? Beija, do verbo beijar, a ação de beijar, e flor, que é o nome do substantivo. E é o nome do substantivo. Juntei o verbo mais o substantivo, formando aí uma nova palavra que se refere, no entanto, ao nome de uma ave. Então, esse é o processo o processo de formação de palavra por composição, em que nós iremos juntar duas ou mais palavras para formarmos, né, uma palavra independente, ou uma palavra que apresente sentido próprio, um sentido diferente daquele ou daquelas palavras que nós utilizamos para formar. Vamos seguir adiante, passando aí, nós temos aí, né, que o processo de formação de composição, ele pode ocorrer de duas formas, né? Eu não sei se vai estar cortando aí, eu coloquei uma imagenzinha aí, não sei se vai estar cortando, mas eu explico aqui de qualquer forma, né? Deixa eu só dar uma afastada aqui na imagem que eu coloquei em cima para não atrapalhar aí a visibilidade de vocês, né? Então vamos lá. Como eu falei, são dois processos de formação de palavras por composição. O primeiro processo que nós vamos ver é o processo de formação por justaposição. Aí vai dizer aí, ocorre quando os elementos ou palavras que formam os compostos estão justapostos. Isto é, lado a lado. Trata-se da junção de duas ou mais palavras ou dois radicais sem que haja alterações sonoras ou ortográficas. Isso significa que a alteração ocorre apenas no significado da nova palavra
formada após a composição. Vejamos aí alguns exemplos. Só explicando mais um pouquinho, né? Desembaraçando, justaposto, pessoal, justaposição quer dizer que as palavras estão juntas, estão uma depois da outra, né? E que não há nenhuma alteração sonora. O que seria essa alteração sonora? Uma alteração na pronúncia da palavra, né? E nem ortográfica, que seria também uma alteração na forma de escrever, na forma gráfica das palavras. Quando nós escrevemos, né? Quando nós juntamos essas duas palavras, esses dois elementos, nós formamos duas palavras que não sofrerá nem alteração na pronúncia, no som, e nem na escrita, que seria a ortografia. A única alteração que vai ocorrer é com relação ao significado dessa nova palavra formada. Tem o exemplo aí, ou os exemplos, né, de para-raio, né? Para-raio, que é formado de para, do verbo parar, mais o substantivo raios, né? Ó, uma do lado da outra. Juntei para mais raios e apenas formei para-raio. Não sofreu nenhuma alteração nem na pronúncia, nem na escrita. Passatempo, formado de passa mais tempo. Pé de moleque, né? Formado de pé mais de mais moleque, né? Pé substantivo, de preposição, e moleque também é substantivo. Segunda-feira, né? Segunda, numeral, feira, né? Substantivo. Guarda-roupa, guarda, verbo, roupa, substantivo. Girassol, gira, verbo, né? E sol é substantivo. Audiovisual, né? Os dois aí são um substantivo e um adjetivo. E paraquedas, formado de para mais queda. Então, a gente só colocou justapostas essas palavras, ou seja, colocamos uma do lado da outra. Mas quando fomos formar as novas palavras, não sofreu nenhuma alteração nem na escrita, nem na pronúncia. A única alteração foi no significado. Só para explicar um pouquinho, né? Girassol, se nós pegarmos gira mais sol, não teria esse S aqui duplificado, né? O S, dois S. Então, nesse caso aqui, de acordo com a nova ortografia, as palavras que terminem, que comecem, né? Que a seguinte comece em S ou R, nós teremos que duplicar esse S ou esse R. Nesse caso aqui foi só a duplicação do S de sol. Vamos aí para o próximo processo, né? De palavras por composição. São só dois, nós já vimos aí a justaposição, agora nós vamos ver o processo de composição por aglutinação. Ocorre, né, quando os elementos ou palavras que formam o composto aglutinam-se, ou seja, unem-se, ligam-se. Isso significa que pelo menos uma de suas partes perde sua integridade sonora ou ortográfica. Vamos lá com outras palavras, né? Nós vamos juntar também dois elementos, duas palavras, mas vai sofrer alteração ou no som ou na escrita em pelo menos um dos elementos, né? Em pelo menos um dos elementos. Esse aí é o processo de formação de palavras por composição, ou, aliás, composição por aglutinação. No justaposição não muda nada, nem na escrita, nem na pronúncia, mas nesse aqui ou vai mudar ou na escrita ou na pronúncia. Vamos aos exemplos. Pontiagudo, né, formado de ponta mais agudo, que é aquele que possui ponta aguçada, ponta fina, né? Então, ponta mais aguda, formei aí pontiaguda. Se não tivesse sofrido nenhuma modificação, teria ficado ponta aguda, né? Planalto, plano mais alto, né? Também juntei plano mais alto, formei planalto, perdeu aí a vogal O do plano, né? A palavra plano. Aguardente, água mais ardente, perdeu aí a vogal A de água, né? A última vogal A de água. Vinagre, né? Que é de vinho mais acre. Essa aqui a mudança é bem, né? É bem significativa. Vinagre vem de vinho mais acre. Essa aqui acre é porque é a raiz da palavra, acho do latim, que era acre, né? Então, a gente juntou essas duas palavras para formar o que nós temos hoje, o vinagre, que é o condimento aí para colocar em comidas.
Pernalta, perna mais alta. Boquiaberto, boca mais aberta. Então, só para vocês, se vocês observaram, né? Todas essas palavras sofreram, né? Pelo menos alteração sonora ou ortográfica em pelo menos um dos elementos. Acho que exceto a palavra vinagre, que sofreu nos dois elementos, né? As outras palavras sofreu apenas em um elemento, ou no primeiro ou no segundo elemento. Então, esse é o processo de formação de palavras, composição por aglutinação. Só relembrando, né? Justaposição, eu junto, sem sofrer alteração nenhuma. Já no processo de composição por aglutinação, vai haver aí uma aglutinação, né? Vai haver uma mudança ou na parte sonora ou na parte escrita, parte ortográfica. Então é isso. Espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida me chama aí no privado que eu estarei esclarecendo. Na sequência, mandarei a atividade de hoje para vocês resolverem e me devolverem, me darem aquela devolutiva. Hoje é sexta, então pode ficar aí o fim de semana e me devolver até segunda-feira, até o horário da aula. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.